Boa noite, alunos do segundo ano. Estou gravando esse vídeo para poder dar um retorno para vocês da atividade da semana passada sobre a Contra-Reforma. Então, a Contra-Reforma, né, ela, o próprio nome diz, né, o Reforma Católica, foi como se fosse um contra-ataque, né, da Igreja Católica para poder recuperar os fiéis que havia perdido, né, a Igreja Católica havia perdido para as novas igrejas que foram surgindo durante o século XVI. Que igrejas seriam essas que teriam sido fundadas e que dividiram a cristandade, né? Foi o luteranismo, né? A igreja luterana, a igreja do Martim Lutero, que foi a primeira igreja evangélica, né? A igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra, que foi fundada mais por motivos políticos, né? Pessoais do rei chamado Henrique VIII, tá? E também a igreja seria como se fosse chamada de igreja presbiteriana ou igreja puritana, né, dependendo do país, que foi sob vamos dizer assim, a ordem, né, de um cara chamado João Calvino, né, o calvinismo, como a gente chama também, tá? Então, anglicanismo, calvinismo e luteranismo, né? Então teriam sido as três igrejas protestantes que teriam surgido, tá? E aí a Igreja Católica resolveu agir, né, para pelo menos manter os fiéis que tinha inicialmente, né, na Espanha e Portugal, tá? E também posteriormente que coincide a época do descobrimento, né? Catequizar as novas terras descobertas, né? Encontrando as populações de lá e tentando trazer essas pessoas para o catolicismo, tudo bem? E aí o que a Igreja Católica usou como fundamento, né? A Igreja Católica fundou, né, ou reafirmou os dogmas que ela tinha, né? Que seria a ideia da hóstia como o corpo de Cristo e o sangue de Cristo sendo o vinho, no caso, né? E aí, no caso, seria a ideia da transubstanciação, né? Os dogmas da Igreja Católica, né? A ideia de que o Papa é infalível, né? É uma outra coisa, a autoridade máxima, né? Que os protestantes não reconhecem. E também a ideia de que existem 7 sacramentos, não é? Que seriam 7 sacramentos católicos para enfrentar os 7 pecados capitais, né? Então, esses 7 sacramentos da Igreja Católica foram mantidos, né? Então, nas igrejas protestantes, no início, né, pelo menos, né, o luteranismo só tinha 2 sacramentos, né? E aí, no caso, seria a comunhão e o batismo, isso só, né? Enquanto que nas igrejas católicas são 7, então a Igreja Católica reafirmou os 7 sacramentos para enfrentar os 7 pecados capitais, ok? Além disso, a Igreja Católica reafirmou o poder da Inquisição, né? Que é aquela coisa de queimar pessoas na fogueira, né? Então era uma época de intolerância religiosa. A gente está falando do século XVI, né? Então hoje em dia, é claro que isso é inadmissível, né? Mas a gente vai pensar que era uma época muito diferente da nossa, né? Então é absurdo, é abominável para nós do século XXI, mas para os homens daquela época não havia ideia de um ecumenismo, como a gente fala hoje em dia, né? De uma paz entre as religiões, que deveria existir, claro, né? Mas infelizmente nem todo país tem, né? Nem no nosso, né? Temos tanta, como já foi no passado, na época que as religiões conviviam mais tranquilamente, né? Pode-se dizer assim, tá? Então a Igreja Católica, ela organizou-se, né, através da Inquisição, para queimar os hereges na fogueira. Basicamente isso, né, a volta da Inquisição, tá bom? Também a ideia do índex, né, que seria o índice dos livros proibidos, né, então existiriam alguns livros proibidos pela Igreja Católica, né? Então esses livros seriam inclusive queimados, né, em fogueiras também, em autos de fé, aqueles livros que eram considerados proibidos para o cristão. O bom cristão não leria um livro desse, né? Tá? Então, por exemplo, até livro de gente da Igreja Católica foi proibido. Então, por exemplo, o Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã, foi proibido. E alguns livros de pessoas, né, de séculos anteriores, como por exemplo o livro do Boccaccio, né, o Decamerão, por ser um livro, vamos dizer assim, os padrões de hoje em dia, erótico, né? Então o Decamerão teria sido proibido também por esses motivos, entre outros livros, tá? Tá bom? Então a igreja criou esse índice de livros que seriam proibidos. Um outro ponto importante da Contra-Reforma, né, foi a criação da Ordem da Companhia de Jesus, né, conhecido como os jesuítas, né,
Então os jesuítas ou Companhia de Jesus, eles se mantiveram, né, como o bastião do catolicismo, né, naquela época, né? Então a ordem foi fundada na Europa por um cara chamado Inácio de Loyola, né, ex-militar, e ela tinha todo o fundamento de uma ordem militar, né, só que com padres, né? Então eles eram extremamente disciplinados e foram um braço forte aí da Igreja Católica nesse período, né, na ideia da catequese, né, do missionário mesmo, né? E aí quando você lembra dos padres que vieram para o Brasil, né, o Padre Manuel da Nóbrega, né, que era o chefe dos jesuítas, que veio já na época da fundação da capital, da primeira capital do Brasil, né, que foi Salvador, tá? E os outros que vieram também, né, o José de Anchieta, né, o Padre José de Anchieta, o Padre Leonardo Nunes, entre outros, tá? Que tinham também um lado voltado para a educação, né? Porque esses padres, eles fizeram o papel do professor aqui no Brasil, né? A educação jesuítica que a gente fala, né? Aquela coisa do decoreba, né? Decor, né? Alguém lá na frente que falava e os outros repetiam, né? E também tinha um castigo físico, que era uma ideia também jesuíta, antiga, né? A gente sabe que chegou até o século XX com a ideia, né? Antes era a vara de marmelo e depois passou a ser a palmatória, né? Tá? Porque a educação, ela era básica, né? Digamos assim, o ensino básico, né? Ela era feito pelos padres, né? Então eles determinavam como que isso era feito, né? Tá? Isso na população de modo geral. Então vinha a catequese e a questão do estudo também. Então isso tudo serviu também para conquistar novos fiéis para a Igreja Católica e de certa forma a Igreja conseguiu, né, recuperar muitos fiéis e reafirmar o seu poder dentro da Europa nos séculos seguintes. Não que ela tenha parado, né, com o avanço do protestantismo, né, mas de vez, né, mas digamos que ela tenha conseguido reafirmar o espaço dela, né, porque ela estava meio para baixo naquele momento, né, devido a essas coisas. Então eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse slide aqui do meu computador aqui, né, que mostra o Concílio de Trento, né, aquilo que eu acabei não falando para vocês, né, que foi a reunião dos bispos, né, que foi realizado entre 1545 e 1563 e foi realizado na cidade de Trento, na atual Itália, né? Então deixou bem claro nesse documento, nessa reunião, de que a igreja era contrária às propostas da reforma protestante, né? E reafirmou a autoridade do Papa, os 7 sacramentos, o culto à Virgem Maria e aos santos, né? Porque nas igrejas evangélicas não existe isso, e a obrigação do clero de manter o celibato, né? Então o padre na Igreja Católica Romana não se casa. Então isso teve de ser mantido, tá, gente? Então são coisas fundamentais que a tradição mantém até os dias atuais. E aí eu gostaria que vocês vissem o vídeo, né? Assistissem o vídeo e posteriormente, né, vocês fizessem um comentário, né, valendo nota, tá? Alunos aí do segundo ano, os meus alunos, tá bom? E eu aguardo o retorno de vocês. Até a próxima.